Mas assim, hoje eu tenho conseguido muitos resultados com cicatriz de acne, Michele. Eu vejo. Eu também. Então, e assim, mas da combinação. Eu gosto muito. Microagulhamento, você sabe, Eu é o meu também carro-chefe, eu ensino muito. Mas quando você associa ele, você potencializa mais os resultados. Com certeza. Desde a preparação, no pós-procedimento. Então, são várias questões que a gente aborda para que o profissional consiga ter esses resultados. Porque eu acho que o que transforma o paciente, o que transforma a sua vida profissional é o resultado que ele vai alcançar. Você sabe que você falou uma coisa, e eu brinco muito. Quem é meu aluno e for assistir, não vai se assustar com a frase. É uma frase assim, eu brinco, ela é chula, né? Engraçada. Mas é a forma que eu tenho de botar na cabecinha dos alunos quando a gente está na imersão, porque eles chegam numa baita expectativa. Não, porque essa máquina vai fazer tudo. Não, gente. Deixa eu ver se eu sei essa frase. Ninguém é nada sozinho, nem corno. Não é? Gente, ninguém é nada sozinho, nem corno. Então, eu falo assim que nós profissionais, nós temos que entender realmente as disfunções, entender todos os recursos que nós temos hoje para tratar. E o que nos leva a alcançar esses resultados incríveis que a gente sempre mostra aí, que o paciente sempre relata, eu tô feliz, são as associações inteligentes. Total. Né? Total. Então, eu acho que a gente consegue, sim, entregar resultados. Né? O paciente, a partir do momento que ele toma consciência que a clínica não é uma casa de milagres, não chamar a igreja, né? Igreja dos milagres. A clínica é muito importante, assim, até para a condução do dia a dia. Porque hoje, eu acho o máximo a gente entrar nas farmácias hoje, a gente vê aquele tanto de gôndola, porque antes a gente só via isso na Europa, principalmente na França. Sim. Ou nos Estados Unidos, né? A gente entra nas farmácias lá, gente, eu fico louca, porque eu consumo muito. Eu saio comprando todos os cosméticos, a gente fica enlouquecido. Aqui no Brasil, de 8, 9, 10 anos atrás, as redes de farmácia hoje têm aquelas gôndolas de todas as marcas, Exato. que são excelentes e que eu adoro. Só que é o seguinte, nós profissionais sabemos ir lá, escolher, mas o paciente ele não sabe. E nem o consultor também farmacêutico não que possivelmente sabe. esteja lá. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, o cara que está lá fazendo as compras, né, dos cosméticos, ele não sabe avaliar a necessidade da pele dele e acaba fazendo investimentos errados. Eu já cansei de ouvir, por exemplo, vou citar marca, porque são marcas que eu gosto, são marcas testadas, comprovadas, assim, a eficiência. Eu já tive paciente que falou, eu comprei aquele Ferulic da SkinCeuticals, que aqui no Brasil custa 400 e poucos reais um frasco, e é o preço aqui, porque lá fora é pouca coisa mais barata. Não funciona, não vi nada. Gente, como não viu nada? Entendeu? E outras marcas também, como os produtos da La Roche, que eu amo, essa linha nova deles, do Salicylic C10, Hyaluronic, Retinol. É bárbaro, são produtos incríveis. O Mineral 89 da Vichy. Michele, mas esses produtos são excepcionais. Nós temos também, a indústria brasileira hoje, nós temos... Gente, é sério, eu tô falando, Heitor, porque imagina há 23 anos atrás, quando eu comecei. O que tinha 23 anos atrás? Eu usava as marcas importadas. Eu comecei com Estée Lauder, Clinians, Bavaria... Era tudo assim, tinha poucas marcas no Brasil aqui, né? Então, nacionais. na verdade, assim, as primeiras marcas nacionais que eu usei, em 2001, 2002, eu conheci a Adicus, certo. Tá? Uma empresa que na época nem era Adicus, era uma distribuidora, veio para São Paulo, eles me procuraram. Quando eu fui passar o dia lá para conhecer, eu fiquei encantada e eu comecei a usar. Em 2003, ainda, olha só, eu desenterrei, hein? Eu conheci a BioAid, que era do Dr. Jamel Fares. O Dr. Jamel, ele tinha uma empresa que ele nos fornecia próteses na época que a gente tinha cirurgia plástica na Vanity. Era Magan. Olha, eu tô desenterrando, hein? Isso é só quem é dinossauro da estética, assim, que nem eu, que vai conhecer. Então, ele tinha Botox, Allergan, na época, ele que distribuía aqui no Brasil. E aí, ele lançou a BioAid. Então, dentro da Vanity, a gente tinha... Foi, acho que a primeira clínica a ter, tipo, uma mini loja, assim, sabe? Então, a gente tinha... Imagina, eu lancei o BioAmazon, que era uma terapia corporal, para redução de gordura. Eu lancei na época que eu estava na Band, no Gilberto Barros. Nossa, boa noite, Barril! Boa noite, é isso aí. Olha, eu lancei... Então, aí eu comecei a usar a BioAid. Lancei na TV também o
Winotherapy, que era os peelings de vinho. Enfim, então foram os primeiros contatos com cosméticos nacionais e no que tornou assim, o meu menu de serviços muito melhor, porque eu não ficava dependendo de viajar ou de pedir para alguém trazer, Sim. porque a gente tinha aqui, e os preços também. Porque, assim, é diferente pagar em real do que pagar em euro ou dólar. Bem então, e assim, sem contar que os cosméticos brasileiros, hoje, eles são referências no mundo todo. Isso eu posso falar porque a minha experiência fora do Brasil em 2000, 2001, e assim, todos os anos, né? Todo ano eu estou em algum lugar, né? Nossa, cada vez mais eu vejo que nós somos referência, assim, sem sombra de dúvida. E aí, por falar em referência, tô sabendo aí que a mulher está promovendo mais um novo estudo. É verdade. Eu queria que você contasse o que você está analisando, qual é o objetivo desse novo estudo, quais são os métodos que vocês estão realizando. Você viu que o bicho da ciência me picou. Eu falo que é culpa da Frois, né? Até queria agradecer assim, a confiança dela quando falou, vamos fazer, né? Quando está previsto aí a finalização desse estudo? Olha só, eu já fiz a coleta, dia 31 de outubro, foi feita a coleta na minha clínica, dia 5 de dezembro já vai acontecer a cirurgia. E eu estou documentando tudo. Gente, vou fazer um documentário, vai ficar muito legal. Então, para assim, janeiro, depois você vê com a Frois. Eu acho que sim, sabe? Depois você vê com a Frois, se um dia que ela estiver em São Paulo, a previsão, que eu sei que a agenda Eu já tenho dela, a data. Já tem? Já, ela vai ficar 15 dias aqui. Então, para vir você e ela. Nossa, para vamos vocês amar. A gente vai imprimir o artigo, vai colocar na tela e a gente vai discutir. Vamos, com certeza, já tá topado, Heitor. Fechou. Já em meu nome, nome da Frois. Olha, obrigada. A gente se chama de Ney, viu? Frois, obrigada por toda a confiança. Não, porque assim, esse estudo, Heitor, na verdade partiu, assim, não foi, a empresa X me procurou. Não, partiu de mim. E partiu de mim por quê? Por conta da quantidade de directs e dos próprios alunos quando chegam na imersão. Eles falam, eu recebi um treinamento e aprendi a fazer assim. Assim eu vou explicar como. Então, o que acontece? Esse estudo, aí eu comecei a receber, e assim, por mais que a gente explique, que a gente mostre, que a gente detalhe as analogias, a questão da aplicabilidade do microfocado. Então, assim, eu já canso, eu não aguento mais. Se eu abrir meu direct aqui, eu te mostro. As pessoas fazendo... Sabe assim? Varredura, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá. A gente sabe, eu já fiz teste em bichinhos, né? E fiz teste em cadáveres. Tanto que hoje os meus alunos, existe um bloco dentro da minha aula que eu mostro os testes que eu, a doutora Marília Soler, o doutor Lucas Lenini, que é anatomista, a gente fala, inclusive, sobre pode fazer no perioral, pode fazer glabela ou não pode. Quem é aluno meu tem acesso a tudo isso que a gente faz em cadáver com dissecação dentro da aula. É o momento em que a gente, para preservar, né, toda a estrutura de confidencialidade, todo mundo tem que guardar o celular, mas a gente transmite os vídeos que a gente realizou. E o Thiago, obviamente, que como especialista na parte de pescoço, cabeça, ele tinha que estar junto ali e que somou demais a experiência e conhecimento dele. Então, assim, tudo que eu consigo trazer para dentro da nossa imersão, eu trago. Inclusive essa questão dos cadáveres. E aí, testando todas as tecnologias, eu levei 5 tecnologias para dentro de um cadáver lab, para a gente fazer os testes, entender também o que cada uma entrega, o que funciona, o que não funciona, se aplicar com arraste e aplicar de forma pontual. Então, a gente começou com dando esse primeiro passo em cadáveres, porque também é diferente da gente fazer os testes no pork skin ou em salmon skin, né, tuna skin. Não é a mesma coisa. Claro que não. É um tecido humano, por mais que não tenha ali a irrigação sanguínea, a gente consegue ter uma resposta. E as respostas são lindas. É legal, né? Que a gente mostra isso na imersão, né? A termocontração em todos os planos. É muito legal. E aí, o que aconteceu? Mas e aí, Michele, funciona ou não funciona? Aí, o que eu fiz? Separei um outro grupo de pacientes. E aí, a gente realizou com exatamente o mesmo número de disparos, né, em cada hemiface. Um lado a gente fez com arrastes e o outro lado a gente fez de forma pontual. E esses pacientes, a gente está dando o prazo, eles vão ser analisados por um bucomaxilo
onde ele vai analisar as alterações morfológicas, né? Então, das fotos clínicas de antes e depois. Mas a parte mais incrível do estudo é essa que eu vou contar agora. No dia 31, eu fiz a coleta em uma paciente, né? Então, em um hemiface, nós trabalhamos com os arrastes. E no outro hemiface, a gente trabalhou de forma pontual, com o mesmo número de disparos, as mesmas profundidades e as mesmas energias. Nossa. No dia 5, a gente vai para o centro cirúrgico. Eu, o doutor André e a Márcia, que é a esposa dele. Então, nós duas vamos como instrumentadoras. Eu vou levar uma pessoa para fazer os vídeos, que realmente eu estou documentando tudo. Então, assim, clinicamente, a gente já sabe a resposta. Eu já sei. Sim. Eu já sei o que funciona. Mas eu preciso provar. Então, a gente vai provar por meio de cortes histológicos. E aí, quem abraçou essa história, essa ideia, foi a Patrícia. Então, eu falei, não, eu preciso responder com provas, né? Sim. Eu falei, você me ajuda? Porque, assim, eu sou... Por que dá muito certo a minha parceria com ela? Hoje eu faço várias coletas para ela do IR aqui em São Paulo, né? Então, a gente já fez do Roloniac, a primeira fase, vamos fazer de novo com N maior, porque o estudo ficou incrível. A comprovação da eficiência... Depilação a LED. A eficiência do LED, gente, olha, eu vou contar porque a Patrícia já mostrou, a Michelle, o Thiago também já mostraram lá da Docs. Olha, a epilação com LED, nós tivemos 6 pacientes. Eu e o Dr. André, um paciente de cada fototipo. Fototipo 1 até o 6. Nós tivemos 6 pacientes, aplicamos o Roloniac, eu fiz essa coleta no meu consultório. Quando você veio aqui, você tinha acabado de fazer a aplicação na paciente fototipo 6, que... eu lembro. Eu lembro. Então, e aí o que aconteceu? O doutor André, 45 dias depois, ele fez a retirada dos PANTs. A gente mandamos lá pro doutor Ciro, que é o patologista da Patrícia. E quando ele foi fazer a análise, o que ele descobriu? Gente, a eficiência da epilação em LED do fototipo 1 até o fototipo 6 foi a mesma. Uau. Todos os fototipos tiveram a mesma eficiência. Sem efeitos colaterais. Sem queimar, sem... Então, assim, porque assim, vamos lá. Eu que já trabalho, né? Eu comecei com a epilação em 2001. Foi a primeira clínica a ter laser no Brasil, né? Então, quando a gente começou, a gente pegava os pacientes de fototipo mais alto, né? Então, como a afinidade com cromóforo alvo melanina é muito grande, a gente tinha que segurar a dosagem ali de energia para não ocasionar uma queimadura, né? Então, a gente tinha que fazer muitas sessões, né? Já o paciente com fototipo mais baixo, com pelo claro, também não tinha tanta eficiência pela falta do cromóforo melanina. Então, sempre foi um desafio a gente ter uma epilação totalmente eficiente, né? Os pacientes que tinham realmente uma eficiência muito boa, os fototipos 3, com pelos bem escuros e grossos, aí, fototipo 3, assim, preservado de bronze. Tinha uma melhor indicação, por exemplo. Sim, não, tinha assim, não, com 4, 5 sessões. E outra coisa, a gente vai ter uma eficiência quando a gente encontra o pelo na fase anágena. Que dia o pelo está na fase anágena? Não dá para saber. É igual jogar no Mega Sena, né? Não tem como. Então, com o Roloniac, a gente viu a eficiência em todos os fototipos. Uau. E a segurança, que é o mais importante. Então, eficiência e segurança. Então, todas as coletas, quando precisa acontecer em São Paulo, eu faço para a Patrícia. Ela tem essa confiança em mim. E sabe o tanto que eu gosto também, que eu falo que o bicho realmente picou da ciência, né? Então, quando eu tive a ideia de fazer esse estudo, ela falou, tá bom, eu te ajudo. Porque, assim, a parte de submeter isso a um comitê, para depois a gente pleitear a publicação, entregar os resultados, montar, isso é com ela. Eu sou literalmente aplicadora. E assim, é o que acompanho e quero ver, enfim. Então, o que vai acontecer agora é isso. No dia 5 de dezembro, a gente vai para a mesa de cirurgia, vamos coletar tecido controle e tecido tratado de ambos lados, tanto com arraste quanto de forma estacionária, e a gente vai enviar para análise. Aí 2 coisas que a gente quer buscar. A gente já sabe que a gente consegue promover morte adipositária e que, de maneira pontual, a gente viu isso com Heros, né? Com Heros, a gente viu que a gente faz morte adipositária e que a gente consegue estimular o colágeno de tipo 1 se for aplicado de forma correta. Agora, eu vou quantificar ambos lados, né? Vamos ver a quantidade de
de colágeno que é estimulado quando a gente arrasta e quando a gente aplica estacionário. E a gente vai também qualificar. É o colágeno 1 que vai vir com arraste? Com o estacionário eu já sei que ele me entrega isso. Certo. Então eu não preciso... vai ter morte adipositária ou não com um arraste? Eu chego na temperatura que eu preciso, que é entre 60 e 70 graus? Eu já sei a resposta, mas eu preciso provar. Sim. Então esse estudo, ele vem assim realmente como mais um divisor de águas nessa questão da ciência do microfocado. Porque é a grande dúvida. E aí você entra nas redes sociais, o que você vê de vídeos de pessoas aplicando de forma incorreta, e aí eu não posso falar nada, né? Eu cansei já de ouvir pacientes, mas eu fiz e não vi resultado.